Fala, oitavo ano, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou corrigir as atividades relacionadas ao que eu expliquei no vídeo anterior. Então eu passei um capítulo do livro didático que eu uso na escola que eu dou aula, e no final desse capítulo tem os exercícios para serem feitos baseado no texto. Então, para fazer esses exercícios, tem que ler atentamente o texto, tem que prestar atenção na explicação do vídeo anterior e, sempre que necessário, voltar no texto para procurar informações para fazer esses exercícios, né? Então, vamos lá. Nós estamos falando de desenvolvimento do corpo humano, né, puberdade e os sistemas reprodutores masculino e feminino. Então, vamos começar aqui com as perguntas primeiro sobre a puberdade, né? Ele pergunta na primeira questão: os seres humanos apresentam dimorfismo sexual? Vamos lembrar do dimorfismo sexual que eu falei lá no segundo bimestre, que é quando dá para diferenciar masculino e feminino só de olhar, só das características físicas visíveis. Araras não dá para diferenciar uma da outra, tem que fazer exame de sangue porque macho e fêmea são idênticos fisicamente. Humanos dá, né? A gente olha, quando a criancinha nasce, olha nas genitais e fala se é masculino ou feminino, biologicamente falando, lógico, né? E o adulto, a gente vê outras características além disso, né? Então ele pergunta aqui, voltando: os seres humanos apresentam dimorfismo sexual, ou seja, há diferenças visíveis entre os sexos feminino e masculino. A partir de que fase da vida as diferenças são mais acentuadas e por quê? Então, a partir de que fase que eu consigo enxergar mais ainda as diferenças sexuais do ser humano? A partir da puberdade, porque é quando os hormônios no nosso corpo começam a trazer, né, desenvolver as características sexuais secundárias. Enquanto é criança, eu só consigo ver a característica pelas genitais, né, do menininho ou da menininha. Então, se eles estiverem com a mesma roupinha, o mesmo corte de cabelo, não dá para saber quem que é menino, quem que é menina. Então, quando tem a puberdade, né, começa a aparecer as características sexuais secundárias por causa da ação dos hormônios, que são o quê? Nos homens, os ombros mais largos, a voz mais grossa, a barba, né, mais produção de músculo. Nas mulheres, o formato, né, feminino, com os seios, cintura fina, o quadril mais largo, né? Então, por causa disso que, né, a gente consegue ver a partir da puberdade, porque é na puberdade que se desenvolvem as características sexuais secundárias a partir da ação dos hormônios, né, que são produzidos aí. Na questão número 2, além das mudanças nas características físicas do jovem, a puberdade, que marca o início da adolescência, também leva a mudanças comportamentais. Descreva algumas dessas mudanças. Bom, são muitas mudanças comportamentais, né? Vocês poderiam falar sobre mudança de humor, que alguns ficam mais irritados, alguns ficam mais inseguros, a vontade de pertencer a um grupo de amigos, então de fazer coisas que façam você ser aceito, então a vontade de ser aceito, as inseguranças, né? O desejo sexual, lógico, né? Começa a surgir nessa fase. O desejo de ter a sua própria identidade, então por isso questiona mais os adultos, porque eu quero ser eu mesmo, né? Então esses são alguns exemplos de características comportamentais que vocês poderiam colocar. Questão número 3, o que determina o desenvolvimento das características sexuais secundárias na adolescência? Identifique as principais características sexuais secundárias masculinas e femininas. Bom, até já falei disso, né? As características sexuais secundárias se desenvolvem a partir da atuação dos hormônios, não só dos hormônios sexuais produzidos no ovário e nos testículos, mas de vários hormônios produzidos no nosso corpo, como por exemplo na hipófise, que é lá no cérebro. Então, vários hormônios de vários locais do nosso corpo fazendo essas características sexuais secundárias. Ele pergunta quais são as principais no masculino e no feminino. Então, no masculino, vamos de novo, né? Barba, maior produção de músculos, voz mais grossa, ombros mais largos, né? E no feminino,
o formato do corpo, como os seios, a cintura, o quadril mais largo e o ciclo menstrual, né? Então essas são as características principais aí que a gente pode citar. Na questão número 4, ele pergunta se é possível afirmar que o desenvolvimento das características sexuais secundárias está associado apenas com a produção de hormônios sexuais. Justifique. Então, de novo, nós já falamos disso um pouquinho na 3, então não, né? Também está associado aos hormônios sexuais, porém outros hormônios produzidos em outros lugares do corpo, como na hipófise, por exemplo, também são responsáveis pelo aparecimento das características sexuais secundárias, tá? Então, tem que ser a resposta completa, né? Que nem eu falei. Não, porque além dos hormônios sexuais, tem também outros hormônios produzidos em outros locais do corpo, como por exemplo a hipófise, né? Aí sim, tem um justifique aí, né? Ele pede para justificar. Questão número 5. Em um experimento, uma amostra de sêmen foi dividida em 2 frascos. Então, uma amostra, né? Então é de uma mesma pessoa, no mesmo momento, que foi dividido em 2 frascos. O primeiro manteve-se inalterado, enquanto o segundo foi adicionado um composto que impede a atividade das mitocôndrias. Começou a ficar complicado, né? Tem que lembrar do 7º ano, quando a gente falou de células, que a gente falou das componentes celulares, para que serve, qual é a função de cada componente dentro da célula, né? Aí a mitocôndria é aquele componente que produz energia dentro da célula, né? Ele faz a respiração celular, então é ele que produz energia. Então, no segundo frasco, jogou uma substância que quebra a atuação da mitocôndria, né? Tira a atividade das mitocôndrias. Propõe uma hipótese para o que é esperado que aconteça com as amostras de sêmen de cada frasco e justifique sua resposta. Então, o que vai acontecer com o sêmen de cada frasco? Bom, o sêmen do primeiro frasco não foi alterado, então os espermatozoides vão funcionar normalmente. Quando eles estiverem em um ambiente adequado, eles vão se movimentar procurando um óvulo. O do segundo frasco não vão se movimentar, eles vão ficar parados. Por quê? Ele pede para justificar, né? Por quê? Porque quem dá a energia para ele se movimentar são as mitocôndrias fazendo respiração. Se eu impedir a ação das mitocôndrias com aquela substância, não vai ter energia, ele vai ficar parado. Os espermatozoides vão ficar parados. Beleza? É isso. Questão número 6. Já foi metade, hein? Foi metade, vamos lá. Questão número 6. Observe a ilustração a seguir que representa o sistema genital masculino e responda ao que se pede. Então, tanto na 6 quanto na 7, né, vai ter aqui os desenhinhos do sistema genital masculino e do feminino. E vai ter essas setinhas apontando os lugares com as letrinhas, né? Aqui e aqui. Para ajudar, tem que voltar lá no texto, né, que também tem, só que as setinhas, ao invés de terem só letrinhas, lógico, tem o nome, né, que está em negrito, tanto no masculino quanto no feminino, tem o nome de cada órgão, né, e a função desses órgãos. Então eu vou voltar nesses locais para conseguir responder as questões da 6 e da 7. Então, na letra A da 6, em que estrutura são produzidos os espermatozoides e que letra indica essa estrutura? Aí eu volto lá e procuro. Produção de espermatozoide, eu vou achar os testículos. Então, os espermatozoides são produzidos no testículos, que aqui neste desenho está com a letra F. Só isso. Em alguns homens, letra B, né? Em alguns homens ocorre uma inflamação na estrutura D. Aí eu vou lá olhar na D, depois eu volto lá e vejo quem que é a D. Fazendo com que os canais se fechem. O canal fechou lá, né? Porque está inflamado. Infira, ou seja, pense, raciocine, o que é que vai acontecer, que tipo de problema isso pode causar e por quê, né? Então, eu volto lá e vou ver que a letra D é o epidídimo. E o epidídimo, ele é responsável por guardar e amadurecer os espermatozoides. Então, que tipo de problema isso pode causar? Ele disse aqui que, por causa da inflamação, os canais se fecharam. Então, que tipo de problemas isso pode causar? Pode causar inchaço, pode causar dor, pode causar o não amadurecimento dos espermatozoides, de forma que
mesmo que eles consigam sair dali, não vai, eles não vão estar bons, né, bem formados o suficientes para fazer uma fecundação. Por que que isso pode acontecer? Porque a inflamação fechou o canal e os espermatozoides ficaram travados ali, né? Então vai começar a produzir mais espermatozoide e fica ali travado sem ter para onde sair. Pode causar um inchaço e a dor, e também a própria inflamação, né? O fechamento do canal vai causar essa dor aí, né? Então é isso, tem que falar o porquê. A questão número 7, de novo, né? Observe a ilustração a seguir, que representa o sistema genital feminino, e responda as questões. Nesse aqui, né, geralmente a gente vê a foto deles de frente. Os dois aqui, no caso, estão de lado, tanto o masculino quanto o feminino. Na letra A, pergunta: onde são produzidas as células sexuais femininas? Células sexuais femininas são os óvulos, né? E que letra indica essa estrutura? A mesma coisa que no do masculino está pedindo, né? Então, os óvulos são produzidos nos ovários, que no caso aqui está representado pela letra B, né? É o B que está apontando mais para baixo, bem na bolinha aqui, aqui, né, tem essa bolinha, esse B aqui, que está apontando mais aqui embaixo, onde está a bolinha amarela, que é o ovário, né? O A está apontando uma estrutura um pouquinho mais em cima. Que é o que ele pergunta na B, né? Qual a função da estrutura indicada pela letra A? A letra A, então, tá um pouquinho mais em cima. A letra A são as trompas uterinas. A função delas, né, é encaminhar, né, fazer o óvulo amadurecido chegar até o útero, e também é o local onde acontece a fecundação, tá? Então, esse seria, né, aí a função da letra A: encaminhar o óvulo até o útero e o local onde ocorre a fecundação. E na letra C, em que região do sistema genital feminino ocorre o desenvolvimento do embrião? Onde o embrião vai crescer, né? Que letra indica essa estrutura? Então o embrião cresce no útero, que aqui está indicado pela letra C. É só isso a letra C, né? A questão C. Ok? Questão número 8. Quais são as principais diferenças entre o gameta feminino e o gameta masculino na espécie humana? Se vocês procurarem uma foto, né, de óvulo com espermatozoides, talvez vocês achem, tem fotos em microscópio eletrônico, tá um ovulão desse tamanho e um monte de coisinha assim, pequenininha assim em volta, né, que são os espermatozoides. Então essa já é a primeira diferença que a gente vê, o tamanho, né? Então, quais são as principais diferenças? O óvulo é bem grande com relação ao espermatozoide, né? Ele é redondo, né? Totalmente redondo, e ele possui muito nutriente dentro dele para o começo do desenvolvimento do embrião. Então ele é grande, redondo, e ele é imóvel, né? Ele não se move sozinho, ele precisa, né? As tubas uterinas, elas têm cílios que vão empurrando o óvulo, né? Então ele é grande, redondo, imóvel, ele não tem mobilidade própria e ele tem bastante nutriente. Enquanto que o espermatozoide, ele é pequeno, com um formato ali, né, que tem um flagelo, ele tem movimento próprio, né, e ele não tem nutrientes dentro de si, né? Essas são as principais diferenças, são 4 coisas que eu falei, né? Tamanho, formato, a quantidade de nutrientes e a mobilidade, se ele se move sozinho ou não, tá? São essas 4 coisas. Questão número 9, também tem A, B, C, D, E, né? Analise as sentenças a seguir e classifique como verdadeiras ou falsas. Em seguida, reescreva as falsas em seu caderno corrigindo. Então, se tiver verdadeira, só fala que está verdadeira. Se tiver falsa, corrige, né? Então, vamos lá, letra A. Os hormônios são substâncias químicas responsáveis por controlar processos do organismo como a reprodução. Falso ou verdadeiro, né? É verdadeira, né? Hormônios são exatamente isso. Substâncias químicas que controlam processos do organismo, por exemplo, a reprodução. Lógico que controlam outros também, mas por exemplo, a reprodução. Então essa não faz nada que tá certo. Letra B. Os principais hormônios sexuais masculinos são o estrógeno e a testosterona. Aí, estrógeno é
feminino. Então eu falei lá, todo mundo, homem e mulher, tem os três: estrógeno, progesterona e testosterona. Só que a mulher tem mais do estrógeno e progesterona do que testosterona, e o homem tem mais testosterona do que os outros dois. Todo mundo tem os três. Então, assim, os principais hormônios sexuais masculinos, né, são estrógeno e testosterona? Não, é falso. Como é que eu corrijo isso? Você poderia colocar os principais hormônios sexuais femininos são estrógeno e progesterona, tirar a testosterona daí, né? Se você passou para o feminino. Então você manteve o masculino, né? Então você vai colocar um só. O principal hormônio sexual masculino é a testosterona. Aí tá certo. O principal hormônio sexual masculino é a testosterona. Ou os principais hormônios sexuais femininos são estrógeno e progesterona. Beleza? Letra C. Os hormônios controlam apenas mudanças físicas no corpo e não estão relacionados com mudanças comportamentais? De jeito nenhum, né? Muitas vezes que vocês, né, estão com um comportamento meio diferente, não sei o que a gente brinca? Ah, são os hormônios, né? Então, lógico, os hormônios têm a atuação sim no nosso comportamento. Então, essa aqui tá errada, né? Então, ele fala que os hormônios controlam apenas mudanças físicas no corpo e não estão relacionadas com mudanças comportamentais? Não. Então, você teria que colocar o quê? Os hormônios controlam mudanças físicas no corpo e também as mudanças comportamentais. Aí ok, né? Belezinha, corrigiu. Letra D. Os principais hormônios sexuais femininos são o estrógeno e a progesterona. É a mesma coisa, né, lá que a B, só que aí é que ele falou exatamente, né? Os principais hormônios sexuais femininos são o estrógeno e progesterona, tá corretíssimo, né? Então é como se uma completasse a outra, né? Lá em cima, o principal hormônio sexual masculino é a testosterona e os principais hormônios sexuais femininos são estrógeno e progesterona, beleza? E a letra E. Os ovócitos são as principais glândulas sexuais femininas. Pera lá. Ovócito, não. O ovócito é o estágio logo anterior ao óvulo, né? É aquele que sai do ovário das mulheres que vai ser carregado através ali da trompa uterina. Então, o ovócito não é uma glândula, o ovócito é uma célula, né? Então, você poderia corrigir, né? Se quiser continuar com as principais glândulas sexuais femininas, você tem que trocar ovócitos por ovários, né? Então, os ovários são as principais glândulas sexuais femininas, né? Ou são as glândulas sexuais femininas. Os ovários são as glândulas sexuais femininas. Ou, se não, a gente troca e fala, os ovócitos são as células reprodutivas femininas, tá ok? Então, o jeito correto ou é um ou é outro. Ou o ovócito são as células sexuais femininas, ou os ovários são as glândulas sexuais femininas, beleza? A 10 é uma tabelinha, né, que tem que completar, ele tem, né, 2 linhas, e em cada linha tem uma informação e você precisa procurar as outras a partir daquela que já tem. Então, o quadro a seguir, complete-o relacionando os principais hormônios sexuais com suas funções e local de produção. Então, na primeira linha, eu tenho só o local de produção, que é testículo. Que hormônio é produzido no testículo? É a testosterona. Então, na primeira linha, primeira coluna aqui, né, eu vou colocar testosterona. A função da testosterona, né, qual é? É o desenvolvimento das características sexuais masculina, é quase igual o que está na função de baixo aqui, né? Só que para o masculino, né? Então eu vou falar desenvolvimento das características sexuais secundárias masculinas no caso a segunda parte não dá para falar porque é sobre menstruação e gravidez, né? Então desenvolvimento das características sexuais secundárias masculinas e controle da produção de espermatozoides, né? Então essa seria a função. E na de baixo, que tem a função, né, o desenvolvimento das características sexuais femininas, controle da menstruação, preparação do organismo para a gravidez. Então, que hormônio que é esse? Estrógeno e progesterona, e o local de produção são os ovários, né? Então, aqui vai ficar testosterona,
desenvolvimento das características sexuais secundárias masculinas e ajuda na produção de espermatozoide nos testículos. E aqui vai ficar estrógeno e progesterona, desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas, controle da menstruação, do ciclo menstrual e projetar aí, né, preparar o organismo para gravidez. E no final, né, o local é ovários. Beleza? É isso, gente. Foram aí as 10 questões. Conseguimos terminar em 21 minutinhos quase, né? É bastante tempo, mas para esse tanto de questões que é muita informação, tá bom, né? É bastante informação mesmo. Então, a próxima vai ser sobre fecundação, gravidez e parto, né? Ciclo menstrual também. Espero ter ajudado na resolução desses exercíciozinhos aí por enquanto. E até a próxima!